Olá! Começamos na semana passada a falar sobre esperança, basicamente tentando responder à pergunta: por que posso ter esperança em Deus? Semana passada falamos de três bases. Falamos de um Deus que tem um amor não fingido, falamos de um Deus que tem um poder ilimitado e de um Deus que é recompensador daqueles que o buscam. E resumindo, chegamos à conclusão de que por aquelas três bases já poderíamos ter razões de sobra para termos esperança em Deus. E hoje eu quero então apresentar mais três bases porque posso ter esperança em Deus. E a primeira questão que eu trabalho hoje é: porque nele o pouco se multiplica. Olha o que diz a palavra no livro de Marcos, capítulo 6, verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Olha, esse é um tema, um milagre muito conhecido. Imagino que é raro alguém que nunca tenha ouvido falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas esse versículo especial traz uma lição preciosa de um Deus que ali, de forma representada ali pelo Filho, Cristo Jesus, ele pega o pouco que chega às suas mãos, e diz o texto sagrado que eram pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega esse pouco e ele é capaz de erguer os olhos ao céu, diz ainda que ele abençoa aquele pouco e depois ele reparte e o milagre acontece. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para esse princípio, o que eu percebo é a capacidade de um Deus que é Deus de multiplicação. Às vezes nos faltam algumas coisas, por exemplo, pode nos faltar a paciência, pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar saúde, pode nos faltar, de repente, amigos. Enfim, pense em alguma falta. Existem centenas delas possíveis que podemos falar aqui nesse momento. No entanto, todas essas questões que estamos falando, o pouco com Deus, ele se torna muito. Se você apresenta essa paciência que você julga ser pouca a Deus, ele pode abençoar a sua vida e essa paciência ser multiplicada. Você que julga ter poucas amizades, de repente está numa condição difícil financeiramente, pega o pouco que você tem e coloca nas mãos de Deus, porque ele vai abençoar e isso vai se multiplicar. Já vi pessoas que são capazes, isso com alguma frequência, de amaldiçoar a esposa que tem, os filhos que tem, o dinheiro que ganha, o emprego que possui e insatisfeito, eternamente insatisfeito com tudo que tem. No entanto, quando olhamos para Deus, vamos encontrar um Deus que na figura de Jesus Cristo é capaz de pegar o pouco e ainda assim agradecer, abençoar e repartir. Deus é Deus que multiplica. Eu não sei o que você poderia apresentar para Deus hoje como escassez. Imagino que existam faltas na sua vida ou áreas de muita escassez, mas apresente para Deus. Deus multiplica as coisas. É muito interessante ver isso na prática. Eu me lembro de 20 anos atrás, quando eu comecei a caminhar com meu Deus, e um homem estourado, nervoso, uma pessoa difícil de lidar, muito complicada de lidar, e vi Deus trabalhando na minha vida, e eu apresentava para Deus essa questão. E Deus apresentou para mim desafios e ao longo dos anos vi esse milagre acontecendo. Deus me tornando uma pessoa paciente, capaz de ouvir, uma pessoa que pensa 2 vezes antes de falar. Isso não é a mérito humano, isso é obra de Deus na vida do ser humano. Isso é fruto do Espírito Santo. E esse Deus multiplica tudo em nós. Se somos capazes de passar com um pouco e esse pouco ser abençoado pela nossa oração e apresentado diante de Deus como gratidão, em algum momento Deus vai te colocar sobre o muito, Deus vai te fazer prosperar. Diz a palavra que aquele que não é fiel no pouco, também não será no muito. No entanto, aquele que é capaz de ser fiel a Deus no pouco, Deus vai colocá-lo sobre o muito, porque o muito não vai tirar dele o princípio da gratidão e o princípio da esperança. O texto da palavra de Deus ainda vai nos mostrar uma outra razão por que posso ter esperança em Deus. A primeira que nós acabamos de dizer é porque nele o pouco se multiplica. Segundo, porque ele transforma problemas em oportunidades. Diz a palavra em João 8, de 10 a 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Temos aqui um relato de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e que seria morta apedrejada, como prescrevia a lei naquele momento. Ela estava no centro, ali na praça, e as pessoas já estavam armadas de pedra nas mãos, prontas para apedrejá-la, e certamente ela morreria ali apedrejada. E nós temos aqui um problema. Mas Jesus pega aquele problema e transforma em oportunidade. Uma das coisas que ele faz ao perguntar àquela multidão, desafiar aquela multidão, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ele começa a aproveitar aquele problemão, e era grande, porque se ele concordasse com a mulher, ele seria acusado de promiscuidade, como um filho de Deus faz acordo com o pecado. Se ele a condenasse, ele seria acusado de não ser misericordioso, não ser amoroso. Então, como um filho de Deus não é amoroso, enfim, de qualquer jeito, ele estaria numa situação muito comprometedora. No entanto, ele pega aquele problema e transforma numa grande oportunidade de desafiar o coração daqueles homens e, ao mesmo tempo, de fazer aquela mulher repensar a sua vida, quando no final ele diz, vai e não peques mais. Muito ao contrário, o que nós fazemos é transformar oportunidades em problemas. Quantos de nós não fazemos isso no dia a dia? Temos algumas oportunidades e nós transformamos essas oportunidades em obstáculos e em problemas. Muitos desafios que aparecem para nós não são outra coisa senão oportunidade de Deus, para que a partir destes desafios possamos crescer, possamos avançar, possamos aprender e de alguma forma experimentar um pouco mais do Senhor. O texto então nos dá aqui a segunda dica do porquê posso ter esperança em Deus, porque esse Deus transforma problemas em oportunidades. Eu lembro de uma ocasião em que meu pai foi hospitalizado, ele estava doente, nós sofrimos muito com o nosso pai por conta do alcoolismo. E era um problema, ele estava hospitalizado, numa UTI, estava ali já com um decreto de morte lançado sobre a vida dele. No entanto, Deus transformou aquilo em oportunidade, de forma em que aquela enfermidade o fez repensar sobre a sua vida, de forma que depois que ele saiu daquele hospital, todos nós havíamos crescido como família e, em especial, ele havia mudado a sua postura diante da vida. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Transformou-se num bom marido, num bom pai e pôde reaver a vida dele que estava se perdendo por causa do vício do álcool. Veja que coisa interessante, um Deus que pega os nossos problemas e os transforma em oportunidades de crescimento, de salvação, de transformação, de ajuste familiar e tantas coisas mais. Por último, eu diria também que podemos ter esperança em Deus porque Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Olha o que diz a palavra, Mateus 26, versos 74 a 75. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é a história de Pedro, um homem que bateu no peito e disse, eu não nego o Senhor Jesus. E na verdade ele negou. Antes que o galo cantasse, diz a palavra, ele negaria o Senhor 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Ele negou. Então poderíamos dizer que ele era um caso perdido. Não para Deus. Quando Deus olha para Pedro, não vê em Pedro um caso perdido, mas uma pedra bruta que precisava ser lapidada. E é isso que Jesus vai fazer tempos depois. Vai chamá-lo para uma conversa, ele já tinha retomado a vida, voltou a pescar, estava desiludido, sentindo fracassado, e o Senhor o chama para uma conversa na beira-mar, e eles conversam profundamente, e uma das questões que o Senhor coloca é, Pedro, tu me amas? E houve silêncio, e logo depois ele quebra o silêncio dizendo, olha, o Senhor sabe que eu te amo. E ele insiste pela segunda vez, e Pedro repete a resposta, e pela terceira vez, e aí Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Deus então naquela conversa em Cristo, deixa bem claro que Ele não desiste de homens e mulheres que aparentemente são um fracasso na vida. Nós desistimos facilmente dos fracassados, entre aspas, fracassados. Deus não desiste da nossa vida. Ele é um Pai que insiste. Ele é um Pai que permanece acreditando. Ele é um Pai que insiste porque Ele crê que é possível mudança. Até porque o poder dEle é que produz esta mudança. Quando eu olho para a minha história de vida, e olho para muitas histórias que eu conheço ao longo de 14 anos de ministério pastoral,
Como eu me alegro em ver que esse Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que não desiste da gente. Quantos momentos de bobagem, de erros terríveis que cometemos, de escolhas mal feitas, de posições que tomamos no ímpeto, no nervoso e acabamos trazendo prejuízos, erros graves que acabam trazendo feridas para nós e para outros e poderíamos ser um caso perdido, um arquivo fechado. Para Deus não. Para Deus há sempre um recomeço. Eu posso ter esperança em Deus porque Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Falamos nessa tarde então que esse Deus, Ele nos dá motivos para termos esperança nele, porque nele o pouco se multiplica, porque Ele transforma problemas em oportunidades e porque Ele não desiste de nós. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Na semana que vem vamos continuar, vamos apresentar mais 3 boas razões porque podemos ter esperança em Deus. Que o Senhor te encha de esperança, que Deus te faça realmente acreditar que não há nenhum caso perdido, de que nem sempre é fim. Na verdade, para Deus, os fins que nós interpretamos como fins, para Ele são recomeços, para Ele são oportunidades de fazer diferente e de fazer melhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.